Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nessa noite nós vamos fazer uma viagem de 4.000 anos, para nós entendermos a grandeza de Jesus, para a gente conseguir se entender. No capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, ele nos orienta a passagem que seria a final da vida de Jesus, que nós lemos nos evangelhos é muito superficial, mas que nós vamos abordar aqui para a gente poder fazer um entendimento de Jesus, do ser cósmico, do governador planetário. Consta que ele sabia que estava chegando o seu momento final, que tudo quanto tinha que acontecer com ele, de fato aconteceria. E se aproximava a Páscoa judaica. Então ele decidiu se reunir com os seus apóstolos na congregação da Páscoa, no templo em Jerusalém, para realizar como se fosse uma despedida. Os judeus iam ao templo de Jerusalém 3 vezes ao ano, por causa de 3 festas: Pentecostes, Páscoa, ou a festa dos tabernáculos ou das tendas, que eram as festas que nenhum judeu, nenhum hebreu deixava de participar. Então Jesus informa aos apóstolos: vamos a Jerusalém comemorar a Páscoa. Até aí tudo bem no pedido de Jesus. Só que Jesus faz um pedido que ia mudar totalmente o rumo de tudo. Jesus diz: vamos pela Samaria. E aí é preciso entender algo. Se ele fosse pelo caminho trivial que todo judeu ia, seriam uns 30 quilômetros, teria riachos, teria rios, teria árvores, seria tudo bonitinho. Mas ele preferiu ir pela Samaria. Para ir por esse caminho, ele andaria 155 quilômetros para chegar no mesmo tempo de Jerusalém. Por um terreno árido, não tinha um riacho, um rio, um lago, uma árvore, nada. Um caminho desgraçado. Os apóstolos falaram: nossa, mas pela Samaria, mestre? Ele falou: sim, pela Samaria. E aí nós temos que lembrar Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, que está lá um dos capítulos, Notícias Históricas, que ele explica a respeito dos samaritanos, que ele explica a respeito de muitas personalidades. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós lemos o Evangelho, nós lemos o Novo Testamento, nós lemos o Velho Testamento, e muitas coisas nós achamos que sabemos e não entendemos. Principalmente o espírita, o católico, não leem muito a Bíblia. Ou se leem o Novo Testamento, não leem o Velho Testamento. Que só os nossos irmãos protestantes que leem com maior vontade. Mas é necessário ler, nós precisamos aprender as coisas. Nós somos ou não somos cristãos? Então Kardec, para entender tudo isso, ele faz uma viagem de 4.000 anos, que é o que nós estamos fazendo, para entender as coisas. No começo do povo judeu, existiam 12 tribos. 12 tribos. Com a morte de Salomão, isso está no Velho Testamento, houve a grande cisma, um racha entre as tribos. Então 10 foram para o sul e 2 foram para o norte. As 10 que foram para o sul foram para o território que eles chamaram de Samaria. Passaram a ser chamados de samaritanos. E os 2 que foram ao norte passaram a se chamar judeus, por causa de Judá.
do qual eram os fariseus e os saduceus, que vieram a condenar Jesus e levá-lo até a morte. Então o que acontece? O templo de Jerusalém, só os judeus iam, que ficava no monte chamado Sião, por isso Monte Sião. E é o interessante de tudo isso, que esse mesmo Monte Sião, quem assistiu o filme Matrix, que eles queriam ir para Zion, Zion é Sião, em alusão ao Monte Sião, aonde está o Templo de Jerusalém. E quem é aqui dos anos 70, dos anos 60, vai lembrar de uma música que fez muito sucesso, chamava Rivers of the Babylon, que o povo judeu tinha saudade de Sião, do Monte Sião, porque eles ficaram 200 anos presos na Babilônia. E na Babilônia, veja que coisa interessante, o povo judeu esqueceu o hebraico e começou a falar a língua dos babilônicos. E começaram a falar o aramaico, que era a língua que Jesus falava. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabia disso que eu estou falando. Não, né? Pois é. Só que o que é que aconteceu? A diferença entre samaritanos e judeus era tão odiosa, que é a mesma diferença hoje entre israelenses e palestinos. Até pior. Viam-se judeus mortos no terreno da Samaria e samaritanos mortos no terreno dos judeus. E Jesus era judeu. E ele quis, com seus apóstolos, passar pela Samaria para chegar ao templo de Jerusalém. Parece ser uma loucura de Jesus, uma contrariedade, mas ele tinha um objetivo. E um objetivo grandioso, que no final da história todo mundo vai entender. Aí os apóstolos, liderados por João, que era o melhor apóstolo de Jesus, falou: mestre, então nós vamos preparar o terreno para vós. Porque eles tinham que procurar pousada, porque eles iam andar um dia inteiro, iam ter que pousar. E lá no Oriente Médio é tradição inamovível que deem guarida à noite para aqueles que estão viajando. Tem até uma lenda no Oriente Médio que aqueles que não dão guarida, Deus manda fogos do céu e mata a pessoa queimada. Então, nossa, meu Deus do céu, você não vai dar guarida, né? Mas eles foram para preparar o caminho para Jesus. E foram andando. Chegaram numa hospedaria, falaram: nós queremos alugar um quarto, porque nós vamos fazer uma viagem. O homem olhou assim para João, para os outros apóstolos, e falou: vocês são judeus? Nós somos. Então, queimem no sol, morram no sol. Nós não vamos dar guarida para vocês. Eles eram samaritanos, odiavam os judeus. Falaram: nossa, que povo grosso. Foi em outra estalagem, a mesma coisa, morram no sol. Não vai ter espaço para vocês. Foram em algumas casas, ninguém aceitou. Vieram revoltados do caminho da Samaria, falaram: mestre, não quiseram nos dar pousada, não nos receberam. Veja a pergunta que João vai fazer para Jesus. Vós, porventura, quer que eu peça a Deus e ele envie fogo e destrua todos os samaritanos? Olha que pedido delicado de João para Jesus. Veja, isso porque ele era o melhor dos apóstolos. Pensem só, vejam só o quanto a gente cresceu em alguns momentos. Lógico que Jesus vai repreendê-lo, fala: não, vamos seguir o caminho. Aí Jesus e os apóstolos andaram 155 quilômetros, com um sol ardente, um terreno árido, não tinha uma gota de água, acabou o que eles tinham, eles ficaram com sede, com fome, cansados, cheios de areia nas alpargatas. Imagina como eles chegaram em Jerusalém, 155 quilômetros, gente. E aí a gente pensa, Jesus, o governador planetário, o único espírito puro, vai chegar em Jerusalém com os apóstolos, vai ter alguém esperando lá, né, com leque, com água, com comida, todos felizes, né? Pois é. Muitas vezes a gente quer demais da vida, né?
Jesus entra com os apóstolos cansado, com fome, com sede, queimado, suado, estava numa situação terrível. Um doutor da lei que estava nas portas de Jerusalém, vê que é Jesus que está entrando e o aborda dizendo: mestre, que faço eu para conseguir a vida eterna? Você acha que isso é pergunta que faz para alguém que andou 155 quilômetros, com sede, com fome, cansado, suado? É hilário, não é, gente? Como o ser humano é complicado. Jesus poderia brigar, ofender, falar um monte de coisa. Não, Jesus não o fez. Jesus simplesmente fala, responde ao doutor da lei com duas perguntas. Porque a intenção do doutor da lei era colocar Jesus numa situação complicada. Humilhá-lo, constrangê-lo para poder ter um motivo para prendê-lo e matá-lo. Era esse o objetivo. Só que ele não esperava que estava lidando com o único espírito puro que pisou a face da terra, com o governador planetário. Achou que era um qualquer. Jesus então lhe responde dizendo: o que está escrito na lei? Como tu lês? Vejam só. O que está escrito na lei, como tu lês. São duas coisas diferentes. Uma é o que está escrito, outra é como a gente lê. O Osama Bin Laden leu o Alcorão. O Alcorão é um livro maravilhoso, mas em vez de ele ver vida, ele viu morte e matou milhares de pessoas. Os homens da Idade Média, principalmente da época das Cruzadas da Inquisição, os papas, os padres católicos, os cruzados, também leram o Evangelho de Jesus. Tem alguma coisa de morte no Evangelho de Jesus? Mas eles foram para a Turquia arrumar confusão com os turcos, mataram um monte de gente e morreu também um monte de gente. Então, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como a gente lê. O doutor da lei, extremamente inteligente, conhecedor das leis judaicas, o que tinha que conhecer? Porque as leis, eles cantavam 3 vezes ao dia, desde os 4 anos de idade, que adentravam a escola de rabinato de Jerusalém. 3 vezes, de manhã, na hora do almoço e à noite. Então ele devia saber. Então ele respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas aí a gente tem que contar uma outra notícia histórica. Por que é que o doutor da lei respondeu isso? Porque a gente lê: que bonito tudo isso, mas não tem só isso, da boniteza. Tem algo profundo por detrás. Para quem não sabe, os judeus, eles não têm 10 mandamentos. Sabe quantos mandamentos judeus têm? E para ser um homem puro, você tem que praticar todos os mandamentos da lei judaica. 614 mandamentos. Até cansa de falar. Pensou fazer 614 mandamentos perfeitamente para ser puro? Veio Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso. Quem leu Paulo Estevão sabe quem é Gamaliel. Tanto Hilel, seu avô, como Gamaliel, espíritos de luz maravilhosos. Hilel sugere o seguinte: 614 é muito. Vamos diminuir para os 10, porque os 10 englobam 614. Aí o conjunto de estudiosos, os rabinos, eles falaram: tá bom, que sejam os 10 mandamentos, que eu espero que todo mundo saiba quais são os 10 mandamentos. Só que daí eles se reuniram novamente e falaram assim: 10 é muito também, né? Vamos diminuir para 2, então, que engloba tudo? Vamos lá. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Está no Deuteronômio.
E amareis ao próximo como a si mesmo. Isso está no Levítico. Os 2 englobam os 614 e os 10. Porque aquele que age assim, ele ama profundamente o seu próximo. Mas será que, por que ama tanto assim a Deus? Também tem uma explicação para isso. Porque todas as religiões, com exclusão do espiritismo, sempre se utilizaram de simbolismos. Sempre. Então, quando os judeus falam que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, o que eles querem dizer? Para os judeus, o conhecimento deles, a sede da inteligência, não estaria no cérebro, estaria no coração. Emoção e inteligência estaria no coração. Então, quando nós falamos que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, é porque a gente precisa ter fé raciocinada. Amar a Deus sabendo por que a gente ama a Deus. E tendo atitudes inteligentes. Não amar por amar. Ama e desama. O pessoal que dentro do templo ama a Deus, sai, está na rua, já não ama mais. Não, você tem que amar com toda a sua inteligência. Esse é o primeiro item. E com toda a sua alma. Alma, para os judeus, não se separa do corpo. Corpo e alma são uma coisa só. Então, quando fala que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, é que não basta amá-lo com as nossas palavras, se não tiver atitudes que materializem esse amor. Então, eu tenho que praticar esse amor. Porque tem muita gente que ama a Deus com os lábios, mas não faz uma atitude que demonstre esse amor. Uma das formas que os judeus faziam para provar que amavam a Deus com toda a sua alma é irem no templo de Jerusalém 3 vezes ao ano, porque eles acreditavam que Deus estava lá, para provar o seu amor. É uma forma prática de você provar, mas existem outras inúmeras. E por fim, amar a Deus com todas as nossas forças, significa, forças quer dizer posses, dinheiro, é amar a Deus com aquilo que nós temos financeiramente, que os nossos bens sejam direcionados para fazer o bem ao próximo, nunca para destruí-lo. Então os judeus falaram, isso é fácil também, os 3 são fáceis, o mais difícil ficava no segundo mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Em realidade, no texto bíblico, a palavra certa não é próximo. Em hebraico é arri, que quer dizer irmão. Amareis o seu irmão como a si mesmo. Aí eles se reuniram de novo para definir quem é o meu irmão. Ó, a confusão. Primeiro eles falaram, já sei, quem é judeu é meu irmão. Então, se um romano se sentasse à mesa para conversar, para comer, com o judeu levantava e não comia com o romano, não era irmão dele. Se tivesse um romano caído no chão morto lá, ele não socorria, não era irmão dele. Aí veio de novo e Léo falou, pera um pouco. Nosso irmão não pode ser só da mesma crença, não pode ser só o judeu. Com certeza o próximo ou o irmão tem que ser todos os seres da terra, todos são nossos irmãos, porque Deus é o Pai de todos. Mas é óbvio que poucos ficaram com essa definição e a maioria considerou que somente o judeu é irmão do judeu. É por isso que Jesus, quando ele responde isso para Jesus, Jesus diz, faz isso e viverás. Ou seja, ele sabia aquilo. Porque eles recitavam esses 2 mandamentos 3 vezes ao dia, ele sabia muito bem. Ele tinha muita inteligência. Infelizmente, ele só tinha inteligência. Mas o doutor da lei que tentou acuar Jesus contra a parede, se sentiu acuado e ficou constrangido e envergonhado. Então ele pergunta mais uma coisa para Jesus, que estava cansado, suado, com fome, tinha andado 155 quilômetros, ou seja, ele queria atormentar mesmo, né? Aí ele falou assim, mestre, quem é meu próximo? Olha que pergunta tacanha do doutor da lei.
Porque se tinha essa divisão de conceitos de quem seria o próximo, dependendo do que Jesus respondesse, era um motivo para ele discutir com Jesus. Era um motivo para travar uma confusão grandiosa. Jesus, penetrando o pensamento daquele homem mau, ele então conta uma história. E é aí que ele conta a parábola mais importante, talvez, que nós temos no Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. Vocês imaginam que Jesus começa dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando em dado momento foi surpreendido por bandidos que tiraram da montaria, bateram nele, deixaram semi-morto no chão, nu, e foram embora com tudo dele. Por lá passava um sacerdote, nada fez. Passou depois um levita, nada fez. Passou então um samaritano, que tocado de íntima piedade por aquele homem, desceu da sua montaria. Pegou o homem, passou azeite e vinho em suas feridas, as enfaixou, colocou na montaria, levou numa estalagem, passou a noite com ele, cuidou dele. No outro dia ele deu 2 denários ao dono da estalagem e disse: o que gastares a mais com ele, quando eu voltar eu vos pago. Aí Jesus termina dizendo: qual destes 3 parece ser o próximo do homem que foi surpreendido pelos bandidos? O doutor da lei não responde o samaritano. Imagina que ele respondeu. Ele respondeu: aquele que teve misericórdia para com ele. Jesus então repetiu: vai e faze o mesmo. Gente, vocês imaginam? Vocês lembram que lá no começo do capítulo 9 de Lucas, quando os samaritanos não deram guarida para eles, o que foi que João sugeriu a Jesus? Eu peço a Deus que mande fogo e mate todos os samaritanos? Aí, quando eles estão lá conversando com o doutor da lei, Jesus vai contar uma história que o protagonista, que o bonzinho da história é um samaritano. Você imagina a situação de João? Acho que ele procurou um buraco para enfiar a cabeça, envergonhado. Ai, meu Deus do céu, eu queria que matasse o samaritano. Jesus está falando bem do samaritano. E, em segundo lugar, imagina a situação do doutor da lei, que odiava os samaritanos também, quando Jesus o coloca como protagonista dessa história. Que Jesus fez de caso pensado, para acabar com as diferenças e para mostrar que todos são filhos de Deus. Mas tem mais coisa por detrás. Ele demonstra as leis divinas nessa história. Em primeiro lugar, ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Certo? Somente esse homem a gente não sabe a nacionalidade. Todos os outros a gente sabe quem é, da onde que veio. Os sacerdotes levitas são judeus. O samaritano é samaritano. Não é? Esse homem a gente não sabe. Então a gente supõe que esse homem que foi surpreendido também é judeu. Porque se ele desceu de Jerusalém para Jericó, ele houvera subido anteriormente. E para subir é porque ele foi no templo rezar. E o samaritano subiria no templo de Jerusalém para rezar. Teria que ser um judeu. Então, mais essa ainda. Mais essa. Um judeu auxiliado por um samaritano. Mais essa. Aí o que acontece? Na história ele fala que o religioso máximo dos judeus não fez nada. Porque passou o sacerdote e nada fez. Aí passou o assistente do sacerdote, que é o levita. Também nada fez. Imagina, nisso já estava espumando o doutor da lei na história, né? Já estava odiando. Mas aí que está a questão. Por que é que o sacerdote levita não auxiliar aquele homem caído? Também tem algo culturalmente que nós temos que fazer uma viagem de 4.000 anos. Para os judeus, se eles tocassem numa pessoa morta, eles ficavam impuros e tinham que ir no templo de Jerusalém, passar por um ritual de purificação terrível. Então, para não correr o risco, ele olhou, falou: não sei se está vivo, não sei se está morto, não vou fazer nada.
E também, como ele estava sem roupa, não dava para ver se era judeu, se era samaritano, eu não sei se é meu irmão, se não é. Como não sei também, vou embora. Quando Martin Luther King escutou essa história, ele disse, que coisa, não. Os sacerdotes e levitas se preocuparam mais com eles do que o homem que estava caído no chão. Mais com a crença, com a tolice da crença, do que com a vida daquele homem. Que é isso que Jesus quis mostrar. Que eles estavam mais preocupados com as tradições religiosas do que com a caridade. E é o que nós vemos até hoje. As pessoas preocupadas com crendices, com tradições e esquecidas do amor. Mas aí vem o samaritano e realiza as leis divinas. Quando ele está na sua montaria e vê um homem quase morto no chão, ele analisa a situação. Para ele não importa se é judeu, se é samaritano, se é baiano, se é nordestino, não importa. Ele avalia a situação, resolve descer para socorrer. Ele está amando Deus com todo o coração, inteligência, ele pensou para fazer. Aí quando ele passa vinho e azeite nas feridas, o vinho tem efeito antibiótico. E o azeite tem efeito anestésico. Por isso que passava-se vinho e azeite nas feridas. Isso é amar a Deus com toda a sua alma. Porque ele não está falando de amor, ele está praticando o amor. E por fim, quando ele pega o homem, leva uma estalagem, dá 2 denários ao estalajadeiro para cuidar do homem, ele definitivamente está amando Deus com todas as suas forças, que são as posses. Veja uma grandeza de Jesus, que ele resumiu as leis divinas numa história, tendo andado 155 quilômetros, cansado, suado, com sede, com fome. E se fosse nós, estaríamos irritados, teríamos brigado com o doutor da lei. Não, Jesus sintetizou as leis divinas numa história. E também ele está amando ao próximo como a si mesmo. Porque ele considera aquele homem caído no chão como um irmão dele em Deus. Por isso é que Augusto Cury escreveu no grandiosíssimo livro, O Homem Mais Inteligente do Mundo. E o homem mais inteligente do mundo, nesse livro de Augusto Cury, que era ateu, cético e se converteu, entendendo a inteligência cósmica de Jesus, ele considera Jesus como o homem mais inteligente do mundo. Porque o é. Porque muitas pessoas veem o caráter caritativo de Jesus, até o caráter divino, que muitos veem como místico de Jesus, mas que não tinha nada de místico. A característica de Jesus é porque ele foi o único puro que pisou aqui. O único que podia trazer enormes revelações e modificar o nosso coração e a nossa mente. Então, quando ele fala isso, ele destrói o doutor da lei em suas convicções, porque ele só tinha inteligência. Ele destrói os apóstolos que queriam matar os samaritanos, para entender que eles tinham que praticar o amor, não apenas serem excelentes médios que eles eram, porque eles faziam as coisas que Jesus fazia, porque eles pregaram, mas era necessário fazer mais. Tanto é que eles se perdem com a morte de Jesus, depois eles têm que se reorganizar para montar a casa do caminho. Então, tudo isso antes da ceia final da Páscoa, que Jesus iria informar que um deles iria traí-lo e que ele iria morrer. Jesus teve tempo de deixar tais ensinamentos. E quando nós escutamos essa parábola, quando nós lemos, a maioria de nós não imagina metade disso. Porque a gente acha que a gente não precisa ler, que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa fazer nada. Mas a gente, de fato, precisa amar a Deus com todo o nosso coração. Coração e mente. Não basta ter um amor vazio, desprovido de convicções, de profundidade, de entendimento. É necessário que entendamos o que estamos fazendo. Em qualquer crença. O que eu estou fazendo naquela crença? O que aquela crença me permite fazer? Quais as possibilidades? O que eu vou encontrar? Cada crença tem a sua ideologia.
Todas levam a Deus? Levam, mas por caminhos diferentes. Então não adianta você entrar na crença e reclamar dela. Conheça, para você saber se faz parte de suas convicções. Mas cuidado, que muitas vezes busca de convicção é desculpa de preguiçoso para não seguir nada. Eu conheço um monte que dá desculpa, que essa não é boa, aquela não é boa, aquela não é boa, e não tem nenhuma, e fica só atrapalhando os outros, e não faz bem a si, bem a ninguém. E conheço muitas pessoas que por questionarem demais, não porque queriam aprender, porque queriam um motivo para sair, saíram de suas crenças, ainda que não seja a que a pessoa acha melhor do mundo, e se tornaram piores. Porque dá trabalho você seguir uma ideologia, porque dá trabalho você raciocinar, porque dá trabalho você estudar e entender as coisas. Ah, porque eu vou lá na Adventista, não gosto que eu não como carne vermelha. Porque eles são meio vegetarianos, não come isso, não come aquilo. Mas você sabia quando você entrou lá. Por que entrou então? Então vai, procure. Ah, eu não gosto da católica porque fica baixando, levantando e fazendo um monte de ritual. Mas você sabia quando você foi lá. Ah, porque eu não gosto do espiritismo, fala de reencarnação. Mas você sabia porque tornou-se espírita. Por isso que a gente tem que ter fé raciocinada. Ah, mas tal religião é melhor que a outra. Não existe religião melhor que a outra. A religião de Jesus qual era, gente? Não tinha. Ele nasceu judeu, estudou na escola de rabinato de Jerusalém. Ele era um rabino, mas a sua religião era o amor. Ele não instituiu o cristianismo. Ele ensinou a boa nova. Quem instituiu o cristianismo foi Paulo de Tarso, que deu o título, porque não o tinha. Aí as pessoas falam, porque essa religião é melhor que aquela, porque aquela, porque aquela, porque aquela. Mas será que as pessoas conhecem todas as religiões? É por isso que eu vou ler algo para vocês agora, que é da gente ficar boquiaberto. Toda religião tem uma regra áurea. Todas as têm. Mas eu vou ler aqui as 10 mais importantes do mundo. E eu não falo religiões, braços do cristianismo. Religião, eu falo do cristianismo e de outras que não têm como líder maior Jesus Cristo, mas que tem outros. Prestem bem atenção no que eu vou ler, gente, é impressionante. No cristianismo, a gente que é cristão deveria saber que a regra áurea, tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Todo mundo sabia que a regra áurea do cristianismo é essa. Fazeis ao outro aquilo que gostaria que fosse feito. Ótima, maravilhosa. Quando nós fizermos isso, acaba a guerra, acaba a dor, acaba a miséria no mundo e todos se amam. É assim, não é? Maravilhoso. Tá bom. Então vamos falar do confucionismo na China, como líder Confúcio. Não faça aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Nossa, é igualzinho, não é? Então, falta mais 8. O budismo. De 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Nossa, é igualzinho também, não? Puxa vida. E o hinduísmo, lá da Índia? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. É a mesma coisa. Ah, essa é demais. O islamismo, que é a religião daqueles homens bomba, daqueles loucos, do Osama Bin Laden, que o pessoal acha que é uma desgraça, que tem a base o Alcorão, que Maomé psicografou o Alcorão inteiro entrando numa caverna em transe. Tá? Vou ler a regra áurea dessa religião que o pessoal acha que é uma desgraça. Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. O que está escrito, como tu lês. Tá? No sikhismo, julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. No jainismo, na felicidade, na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos.
No zoroastrismo, a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. E a gente vai lendo, a gente vai diminuindo na cadeira assim, né? É assim, terrível. No taoísmo, considera o lucro do teu vizinho como teu próprio, o seu prejuízo como se também fosse teu. E, por fim, o judaísmo. Não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Por isso, eu falei que todas as religiões são maravilhosas. Os religiosos que são péssimos. O produto é muito bom. O produto é maravilhoso. São os vendedores que são horrorosos. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nosso objetivo não é condenar as crenças alheias. Nosso objetivo é darmos as mãos para fazermos o mundo um lugar melhor. Como é que nós poderemos ser pessoas de bem, homens de bem, se nós não praticarmos a lei de amor? Por que será que é que todas as religiões têm a mesma regra áurea? Aí o Espiritismo vai explicar que antes da formação do nosso planeta, Jesus já era. Quando ele definiu pela criação do nosso planeta, ele já era um dos espíritos puros do universo, um dos ministros cósmicos de Deus, fazendo parte do grupo de espíritos puros do universo. Então, quando ele decide criar a Terra, ele faz o quê? Quando você quer educar o povo, você faz o quê? Você envia guerreiros com armas na mão? É assim que a gente educa o povo? Atualmente, no nosso país, o pessoal quer educar assim, mas não é assim. Nós educamos as pessoas com mestres, com professores. Então, Jesus envia para todos os pontos espíritos de luz para levar a verdade, para levar o amor. É por isso que eles, criando religiões, ou sendo criados baseado neles, vão falar a mesma coisa. Porque eles trazem o ensinamento de Jesus, que é o ensinamento de Deus. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, não são mandamentos para a terra, são mandamentos do universo. Mandamentos elevados, que quando qualquer um os realizar, será um homem de bem. Para os judeus, precisava realizar quanto? 614, depois diminuiu para 10, depois diminuiu para 2. Para nós é a mesma coisa. Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, nós seremos um com o Pai, assim como o Pai é um conosco. Nós nos tornaremos homens de bem. Mas aí vem o complicador. Como amar tão profundamente? Será que nós conseguimos? A questão é a seguinte: que tal começarmos? Lembremos-nos, Emmanuel nos ensina no livro O Consolador que a primeira escola do mundo é o lar. É no lar que nós devemos primeiramente praticar a lei de amor. Mas aí tem um outro complicador. Geralmente nos grupos familiares se reúnem, não raro e até muito comum, espíritos inimigos de outras reencarnações. Por isso há tanta confusão no meio familiar. Aí as pessoas podem dizer, mas como é que Deus quer que a gente se ame se está os inimigos da mesma família? É justamente esse o objetivo. Amar quem nos ama é fácil. O objetivo é amar quem não nos ama. Porque enquanto eu estou com os meus, os que falam a mesma língua que eu, está tudo ótimo, não está? Quando alguém contraria, aí eu fico bravo. Quer dizer que eu não sou tão bom assim. E é justamente nesse contrariar,
para parar as arestas, para reparar as faltas de outras reencarnações ou dessas, para que nós possamos destruir as algemas e formar laços. É que Deus nos coloca os inimigos, os que se atraiçoaram, os que se mataram, os que fizeram tantos crimes uns contra os outros, no mesmo grupo familiar, para que aprenda na repetição a se tolerar num primeiro instante, a se compreender no segundo instante e a se amar num terceiro instante. E muitas vezes são necessárias várias reencarnações para que isso aconteça. Por isso é que nós devemos começar nossa tarefa de amor dentro do próprio lar. Aí nós verificamos no Evangelho segundo o Espiritismo, parentesco corporal, parentesco espiritual. Que muitas vezes nós amamos mais um amigo do que um irmão. Por quê? Porque aquela pessoa que nós amamos está na outra família. Na nossa está aquela que nós traímos. E assim acontece. Só que nós precisamos aprender a amar quem não nos ama. E fazer com que aquele que não nos ama, nos ame. Tendo atitudes positivas. Nós precisamos partilhar das nossas conquistas com as pessoas que nos rodeiam. Vocês imaginam, se sendo espírita, eu vou e levo roupa agora no frio só para espírita? Se as comunidades espíritas que levam comida para os doentes à noite, para os necessitados, ou o café da manhã de manhã, vai levar só para espírita? Não, nós temos que fazer para todos essa caridade. Nós temos que praticá-la incondicionalmente, sem perguntar a religião, sem perguntar qual o partido político que gosta, sem perguntar qual a preferência sexual, sem observar qual a cor da pele. Nós devemos fazer o bem. É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus, Jesus, eles não nos pedem que escalemos o Monte Everest. Nem tão pouco que a gente vá do outro lado do mundo para fazer a caridade. Nós podemos fazer aqui. Tolerando um filho difícil, uma filha toxicômana, um irmão complicado, um pai difícil, uma mãe possessiva. É aí que começa a lei de amor ao próximo. Mas nós, para amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós precisamos conhecer quem é Deus. E a grande questão é, quem é Deus? Que é Deus? Apesar das fantasias e das ilusões, temos como descobrir quem é Deus. Ele é o Criador incriado. Ele é aquele que nos possibilitou a vida. Ele é aquele que ama todos os seus filhos indistintamente. Por isso, tomem cuidado quando fizerem as coisas com medo que Deus os puna, com medo que Deus castigue. Gente, isso é de 500 anos atrás. Acreditar que Deus castiga, que Deus pune, que Deus ama mais ele do que eu. Isso é uma bobagem. Somente quem não entendeu a grandeza de Deus que pensa nessas coisas. Ah, mas então quando Deus me coloca numa família difícil, Ele está me amando? Tá. Mas Ele está nos instruindo. É uma instrução, não é um castigo. Porque nós precisamos ter aprendizado para crescer. Aquilo que chamamos de punição ou castigo é aprendizado. Porque nós, como espíritos, precisamos aprender. Pega um filho, dê tudo o que ele quer. Tudo, tudo. Não brigue com ele, não chame sua atenção, não imponha limites para você ver o que vai acontecer. Você vai ter um tirano doméstico, como a maioria das famílias os tem, porque não sabem educar os seus filhos. É por isso que Deus impõe limites.
É por isso que Deus não dá tudo que o filho quer. Faz uma prece aí, pede uma Rolls Royce, para ver se plum, vai materializar. Não materializa. Mas pede a Deus paz, tranquilidade, força para superar as dificuldades. Pede a Ele, na hora. Ele enviará espíritos de luz para te secundar, para você ter a força para alcançar seu objetivo. Porque nosso objetivo não é ter, nosso objetivo é ser. E o que nós estamos fazendo da nossa vida para sermos melhores hoje do que nós fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente? O que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós achamos que vir uma vez por semana, em qualquer núcleo religioso, a alma está salva. Ah, eu vou para o céu, aleluia. Bem longe disso, gente. É muito pouco. 1 hora, uma vez por semana, assiste uma palestra, assiste um culto, assiste uma pregação, recebe o passe, toma a hóstia, toma água fluidificada, está resolvido minha semana. Não está, gente. Não está. Isso nós adquirimos subsídios para aprendermos a ser gente. Mas isso não nos faz homens de bem. O que nos faz homens de bem é desenvolver as potencialidades de nossa alma, desenvolver as potencialidades de nosso coração, para que possamos fazer melhor. Mas não são só palavras vazias. Nós temos que fazer. E tem muita gente que acha que fazer caridade é difícil. Ser educado. Ser educado é uma forma de caridade. Principalmente os jovens. Não sabem o que é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sabem o que é um muito obrigado. Não sabem o que é um por favor. São palavras tão simples, que muitas vezes você entra no estabelecimento, você entra na escola, você entra no serviço, você entra no núcleo religioso. Boa noite. Tem gente que nem responde. Nem responde. Você pede um favor, a pessoa pede um favor, não fala nada, muitas vezes manda. Você faz a pessoa não agradece. Quantas vezes você vai lá com o carro, você para lá, tá a tiazinha lá para passar, você para e fala, passa. Ela nem olha para sua cara e vai embora. Nem olha para sua cara. Não que nós tenhamos que esperar retribuição, mas que um obrigado. A gratidão é o maior mecanismo de conseguirmos as coisas na vida. As pessoas estão deixando formas de caridade pequenas para lá. Ser doce, alguém passa por uma dificuldade, vai consolar a pessoa, vai conversar com a pessoa. Nós não estamos tendo tempo de olhar para os olhos das pessoas que estão do nosso lado. De sentir se estão bem, se não estão, se estão felizes, se estão tristes. Você pergunta, tudo bem? A pessoa educadamente responde, tudo bem. Mas ela não está bem. Aquele que ama, ele olha dentro do olho da pessoa e sabe, ela não está bem. Aí ele vai educadamente e fala, você não está bem. O que está acontecendo com você? Mesmo que a pessoa não queira falar, ela vai pensar, ele se importou comigo. E muitas vezes desabafa. Muitos suicídios poderiam ser evitados se nós tivéssemos a preocupação de olhar nos olhos das pessoas que nos rodeiam. É uma forma de caridade. Propagar a palavra de Jesus, nossa, que forma de caridade que é. Mas não adianta propagar se você não praticar. Não adianta eu vir aqui falar de amor e eu não fazer nada. Na rua eu ser uma pessoa xarope, brigar no trânsito, ser um péssimo funcionário, um péssimo patrão, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, um péssimo irmão. Não adianta nada. Eu conheço muitos que falam muito bem, mas que são tiranos domésticos, que são tiranos na sua empresa, que são tiranos com os animais, que são tiranos com a natureza. É por isso que nós temos que ser um só, sem máscaras. Ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Um dia eu fui num centro fazer uma palestra,
E ao adentrar no centro, encontrei um conhecido, daqueles que abraça, que beija no rosto, que faz um monte de coisa. Esse homem veio mexendo no celular, eu passei, boa noite. Boa noite. É que eu estou mexendo, que eu só tenho esse tempo, tal. Eu falei, tá bom. Entramos, ele mexendo, eu entrei no centro, fui lá fazer minhas coisas, tal. Aí o pessoal veio me abraçar, e era dia do abraço. Eu falei, vem que eu abraço. Levantou o braço, eu abraço. É uma delícia abraçar. Aí ele veio e falou assim para mim, agora eu vou te cumprimentar como você merece, porque agora meu irmão me abraçou, me beijou. Eu falei, nossa, mas o que eu tinha diferente lá do que eu estou aqui? Eu não entendi. Qual a diferença que eu era lá no corredor, daqui de dentro do centro? Nós usamos máscaras. Nós temos que ser as mesmas pessoas. Tem pessoas que entram no centro espírita, se transformam, gente. Viram anjos de luz, querubins. É uma beleza, beija, abraça, é uma doçura. Sai do centro espírita, começa o chifrinho a crescer, que é uma coisa. Para que isso? Nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser assim. Conta uma história. Chico Xavier recebeu uma mensagem de Hilário Cunha, em que existia um orador muito bom numa cidade, que ele falava de amor, ele falava de caridade. E alguns jovens observavam aquele homem e falavam, ele só fala, ele não pratica nada, vamos acompanhá-lo que nós vamos pegá-lo no flagra mentindo. E era uma noite muito fria. Ele tinha terminado a palestra falando sobre caridade. Saíra do centro, no caminho encontrou um mendigo que estava tremendo de frio. Aí eles ficaram atrás de um arbusto falando, vamos lá, vamos ver que agora ele vai mostrar que ele não é bom. O mendigo, então, estendeu a mão, ele enfiou no bolso, assim, né? Porque geralmente a gente tem nada no bolso, né? Porque a gente não recebe pagamento para trabalhar. Via de regra, a gente paga para trabalhar. O espírito é assim. Aí ele enfiou a mão no bolso, só saiu forro, assim, não tinha uma moeda. Aí ele falou, daí eles falaram, tá vendo, escondidos? Ele não vai ajudar o mendigo. Aí ele olhou para um lado, o orador. Olhou para o outro, viu se não tinha ninguém olhando. Ele tirou o paletó dele e deu para o mendigo. Imagina, os dois, se pudesse fazer um buraco, fiava a cabeça que nem João fez. A partir daquele momento, daquela atitude do orador, no outro dia, os dois jovens estavam no centro espírita para estudarem o espiritismo. Porque não basta só as nossas palavras, nós temos que ter atitude, gente. Atitude. Pensa, será que eu estou sendo um bom pai? Pensa, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo um bom irmão? São coisas simples que a gente pode ir para a nossa casa e pensar, será que eu estou sendo bom? Se eu morresse amanhã, eu iria morrer com culpa? Ou feliz de tudo que eu fiz? Se a gente fizer uma rememoração, será que a minha vida valeu a pena? Pensemos, será que a nossa vida valeu a pena até hoje? Será que as atitudes que eu tive valeram a pena? Será que eu estudei quanto eu tinha que estudar? Será que eu amei quanto eu tinha que amar? Será que eu abracei quanto eu tinha que abraçar? Será que eu beijei quanto eu podia beijar? Será que eu me esforcei quanto eu podia me esforçar em favor de meu próximo? Porque é isso que vai valer naquele momento definitivo, quando estivermos saindo de um leito para a tumba. Porque ao chegarmos no mundo espiritual, não existe uma cigana misteriosa que mude os nossos destinos. Nós continuaremos sendo quem somos. Espíritos bons, espíritos medíocres ou espíritos ruins. Porque nós somos os artífices do nosso bem e do mal. Nós somos os responsáveis pelas nossas bem-aventuranças e pelos nossos problemas. E para finalizar, eu queria contar uma história que eu acho que ela é muito profunda, que cai muito bem para essa palestra.
Tinha um homem em Corinto chamava Zaqueu. Todo mundo sabe a história de Zaqueu, né? Senão já escutou a música. Ele era um homem bom, mas ele era um cobrador de impostos. E todo mundo odiava os publicanos, os cobradores de impostos. Mas o que é que aconteceu? Ele ficou sabendo de Jesus e começou a se apaixonar pela figura de Jesus. Imagine que nem as crianças de Zaqueu podiam brincar com as outras crianças, porque os pais não deixavam. É filho de um publicano, é filho de um cobrador de impostos. Até que Jesus passou por lá. Ele ficou boquiaberto. Falou, preciso ver Jesus. Já pensou sabendo que Jesus ia passar por Piracicaba? Quem o ama sairia correndo para vê-lo. Mas e aquela multidão imensa? Zaqueu era baixinho, pequenininho. Como que ele ia enxergar Jesus no meio daqueles homens arrões? É por isso que na música fala, como Zaqueu quero subir. Porque ele era baixinho, então ele precisava subir em algum lugar para ver Jesus. A gente escuta, mas ele não sabe. Aí ele procurou uma árvore, um sicômoro e subiu para ver Jesus passar, porque ele era baixinho. Jesus passou, olhou para cima e disse, o que está fazendo aí, Zaqueu? Vim vê-lo. Não é aquela parte da música? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. É perfeita a música, é perfeita. Aí Jesus fala, vai para tua casa, Zaqueu, porque hoje eu vou fazer a refeição na sua casa. Olha que grandiosidade. Já pensou Jesus passando aqui em Piracicaba e fala, viu, fulano, vai lá que eu vou comer na sua casa. Olha que delícia. Maravilhoso. Mas não precisa fazer lagosta, não precisa fazer caviar. Jesus come ovo, come arroz e feijão, toma gengibirra, come bolacha Maria, não tem problema. Mas Zaqueu foi para casa. Abriu as portas, falou com os funcionários, com a família, falou, Jesus e os apóstolos vêm comer aqui. Preparem o lar. A alegria no coração deles de preparar o lar para Jesus. E aí eu pergunto, quando é que nós chamamos Jesus para a nossa casa? Aqueles que fazem o evangelho no lar, ainda o chamam uma vez durante a semana. E muitas vezes, mais ou menos. Aquele evangelho de 10, 15 minutos, que faz aquela prece com pressa, que lê o evangelho correndo, porque o filho está entojado no quarto, que não quer participar, porque o marido está bravo, quer comer, que a esposa quer assistir a novela e vai, faz tudo correndo, é a prece com pressa e também não resolve nada, e daí sai aquela maior confusão no meio do evangelho, resolveu nada. Já pensou, Jesus está tentando entrar, Jesus dá uma engasgada e fala, é aqui que eu vou entrar. Então nós deveríamos ter mais respeito quando chamamos Jesus para o lar. Ele disse para orarmos que lá ele estaria. Quantas vezes nós oramos com vontade no nosso lar? E se o chamamos, que casa ele vai encontrar? Limpa, asseada, bonita, cheia de flores ou uma desgraça? Zaqueu deixou tudo limpo. Todo mundo odiava, mas ele deixou tudo limpo, a casa bonita, serviu a melhor comida. Como se Jesus fosse se importar com isso. Jesus então vem com aquela multidão. Zaqueu não estava esperando dentro de casa para Jesus tocar a campainha ou bater na porta, ele mandar o mordomo abrir. Zaqueu estava fora de casa na porta esperando Jesus. Quando é que nós ficamos dessa forma, na porta ou fora esperando Jesus entrar? É lógico que metaforicamente eu estou falando, gente. Quando é que nós fazemos isso com tanta ânsia? Quase nunca, né? Mas Zaqueu fez. E antes de Jesus falar qualquer coisa, ele falou, mestre, só quero esclarecer uma coisa. Daquilo que eu tirei ilicitamente dos outros, vou 1/3 do que eu tenho, eu vou dar para as pessoas. Era uma forma de reparar uma falta, que seria a corrupção. E metade dos meus bens, do que sobrar, eu vou dar para os pobres necessitados. Jesus falou, a salvação veio para essa casa. Porque Zaqueu se tornava um homem de bem naquele momento. Porque ele tinha
entendido a lição de Jesus, Jesus entrava no seu coração. Quando é que Jesus entrou no nosso? Mas a gente acha que a história de Zaqueu termina por aí, né? Mas o que é que acontece? Nós sabemos que ele se torna um seguidor de Jesus. Mas nós sabemos tudo quanto acontece, que Judas se mata, que os outros apóstolos o abandonam, apenas João fica junto contigo até o final. Mas eles precisam arranjar um apóstolo que substituísse Judas. E vem Dimas. Mas aí vem o segredo da história. Porque Dimas era um pseudônimo, era o próprio Zaqueu, o 13º apóstolo. Ele então segue Jesus e prega o cristianismo. Faz e prega o amor até o final da sua existência. Aí nós vemos a sua figura eminente no livro Ave Cristo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, das mãos, né, do coração de Emmanuel, sendo o irmão Corvino um espírito de luz naquela obra magnífica. Quem lê, saiba que o irmão Corvino é o Zaqueu. Para que depois esse irmão Corvino, passando por diversas reencarnações como espírito de luz, decida reencarnar aqui no Brasil, no nosso Brasil, na cidade do Riacho do Sangue, para receber o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres. Porque ele venceu a si mesmo, para tornar-se um homem de bem. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado.